1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e por enquanto a vacina Coronavac não é aceita na Alemanha. Todo mundo pergunta isso. Eu sou a Fabiana e é mais fácil comprar uma passagem para vir para a Alemanha do que passar na imigração. Ai, meu Deus do céu, vamos escutar essa história aí depois. Também tô curiosa. Pois bem, o episódio de hoje é como viajar para a Alemanha durante a pandemia, né? Fazem alguns dias aí que foi liberado o turismo para a Alemanha, para brasileiros, no caso, vir para a Alemanha. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí o que fazer, né? Muita gente perguntou no Instagram aí quais são os passos, o que é necessário, qual PCR, certificado não sei do que e tal. E a gente vai dar uma destrinchada nisso para ajudar vocês aí a virem fazer um turismo na Alemanha, né? Tá todo mundo querendo viajar, não é mesmo? Isso, e o melhor é que a gente tem uma pessoa que fez esse processo. Ela veio do Brasil pra Alemanha. Acabou de chegar, né? Então está com tudo fresco na memória aí. Ela sabe tudo que precisa, não é, Fábio? É isso aí, podemos dar dicas. Então agora, antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten? Tu, né? A Fernanda. Todo mundo já me conhece. Eu já... A Fernanda a gente não precisa apresentar, né, Fernanda? Não, todo mundo já conhece eu na fila do Biergarten. A gente quer saber da Fábio, quem é você? Eu sou a Fabiana, eu moro em Gaspar, Santa Catarina. Gaspar, né? Isso mesmo. E na fila do Biergarten, eu prefiro vinho do que cerveja. Olha só, tá no país errado, então. Pois bem, a Fabiana acabou de chegar aí do Brasil pra visitar nossa família, né, Fernanda? Sim, ela veio pra dar uma ajuda porque a gente tava precisando e conhecer o afilhado também. Exatamente. Então, desde o dia 22 de agosto agora de 2021, o governo alemão baixou o nível de risco do Brasil em questão das variantes do corona. Isso possibilitou novamente turismo, né? No caso, os brasileiros estão liberados para vir para cá. Mas, obviamente, durante essa época de pandemia, não é só comprar o ticket e vir, né? Não é só comprar passagem e vir, né? Então, tá tudo meio confuso aí, na verdade. Tem várias coisas que são necessárias, né? Para você apresentar e poder tanto sair do Brasil quanto chegar aqui na Alemanha. Papelada toda. Então, por isso, a gente tá gravando esse episódio para explicar como é que tá a situação agora, né? A gente tá gravando hoje no dia 28 de agosto de 2021. Pode ser que isso mude em breve, né? Porque tá mudando bastante, né? Mas o cenário atual é o que nós vamos falar agora, né? Só em relação a turismo, né? Em relação a visto de trabalho, pessoas que vêm aí, sei lá, artistas, não sei o que o pessoal tá vindo pra cá, estudantes e tudo mais. Pode ser que as regras sejam outras, né? Então a gente vai falar aqui sobre turismo em si, né? Que também não tá tão simples, né, Fábio? Não, com certeza não. Ou é só comprar a passagem e vir? Seria muito fácil, né, se fosse só comprar a passagem, mas não é não. Tem algumas coisas pra fazer. As outras vezes que você veio foi bem mais tranquilo, né? Ah, com toda certeza. Pois bem, antes de mais nada, né, a gente tem que saber quais vacinas são aceitas, né? Não é mesmo, Fernanda? Tem uma aí que todo mundo pergunta no Alemanha Cast que no momento não está aceita, né? Eu acho que é uma das as primeiras vacinas que foram dadas no Brasil, né, Fábio? Isso, A Coronavac foi uma das primeiras que foram dadas. Muita gente recebeu e ainda está recebendo. E quem tem essa vacina, não, por enquanto, não está sendo aceita. Eu tenho o site do Paul Ehrlich Institutes, que é o pei.de, que é o instituto que faz a validação aí das vacinas na Alemanha. E lá tá listado a Pfizer-BioNTech, a Johnson & Johnson, né, Janssen, a Spikevac, que é a Moderna, e a AstraZeneca, Covid Shield. Essas aí estão na lista de vacinas aprovadas aqui pela vigilância alemã, mas a Coronavac não está na lista. O que acontece é que
para vir com turista, no caso com Coronavac, você não pode vir, entre aspas, né? Porque eu já vi gente que conseguiu vir com essa Coronavac, mas teve que cumprir quarentena, no caso, né? Mas daí eu não sei o trâmite para fazer isso, né? Mas as vacinas aceitas que você já pode vir direto, entre aspas, são as que eu falei aí anteriormente. Então você acessando o site lá, pay.de, você consegue saber ali quais são e tudo mais, né? Pode ser que a Coronavac em breve entre lá também, né? Não sei como é que tá esse processo por aqui. Tem outras vacinas também que o pessoal está perguntando, a Fiocruz e a Covishield. Se elas são aceitas na Alemanha. Sim, elas são vacinas que são aceitas. Elas também são reconhecidas na Alemanha. Porém, se a pessoa tiver sido totalmente vacinada e cumprido pelo menos 14 dias de que tomou a última dose da vacina, daí elas também são aceitas aqui. Essa Fiocruz aí é fabricada no Brasil, né, no caso, né? Então acho que o pessoal deve perguntar bastante sobre essa. Bom, só pra falar aí pro pessoal as informações que a gente tá pegando aqui também, a gente pegou lá no site oficial do governo alemão e lá tá descrito, né, as vacinas e tudo mais e tudo que a gente tá falando aqui, boa parte a gente acabou pegando das informações oficiais, né? E de novo, né, reforçando, porque tá mudando todo dia, né? Então tem que sempre entrar lá e ver o que tá acontecendo, né? Se você estiver escutando esse podcast em 2025, durante a pandemia, quem sabe já mudou, né? Espero que não, né? Pandemia 2025. E no caso, qual que você tomou? Você tinha Johnson & Johnson, né? Isso, eu tomei a dose única, tomei no dia 6 de julho. E então Já tinha passado os 14 dias, no caso. Isso, mas segundo informações, quando a dose única são 28 dias. 28 dias? Okay. Dobra. 28 dias. E outra coisa que tem que fazer é o PCR, né? Isso, tem que cuidar bastante em relação ao PCR, porque tem que ser até 72 horas de quando você chega no destino, aqui na Alemanha. Então, não pode passar, porque senão eles não vão aceitar. Eu estava no voo com uma pessoa que acabei conhecendo, e ela iria vir 2 dias antes. E por causa de 1 hora de diferença, ela teve que refazer o teste e pegar o próximo voo. Nossa! 1 hora. Isso mesmo. Então, assim, tem que cuidar bastante para não passar o horário, porque eles não vão aceitar. E como que é? Eles fazem controle desse PCR? Eles pedem para ver? Eles pedem para ver o PCR e pedem para ver todos os documentos que vocês podem ver, acreditar. Então tem que sincronizar aí, né? Para não berrar o pulo, né? De fazer o teste e acabar... Pô, e se atrasar o voo? Pois Daí, provavelmente se atrasar o voo, a companhia aérea, sei lá, alguém vai... se responsabilizar, né? Não sei dizer pra vocês. Só sei dizer o que a pessoa que tava no meu lado, né? Que era pra ter voltado no domingo, não voltou por causa de 1 hora. E teve que pegar o próximo voo e refazer o exame. Mas o PCR, no caso, é o Brasil que pede, né? Isso mesmo. O Brasil, pra sair do Brasil e pra entrar, precisa ter o PCR. Na Alemanha, se você tiver vacinado, você não precisa desse teste. Tipo assim, sei lá, vamos dizer que na Argentina não tem essa regra do PCR. Você não precisa fazer se já estiver vacinado, já pode vir direto pra cá. É o que tá escrito lá no site do governo alemão. E eu achei que era pra entrar aqui esse teste, mas na verdade é pra sair, né? Pelo que eu entendi, né? E pra sair do Brasil e entrar no Brasil. Isso, sair e entrar do Brasil, né? Tanto de avião quanto de barco, quanto, sei lá. Isso, mas como o Tomás falou, pode mudar a qualquer momento, né? Pode ser que semana que vem ou amanhã eles digam que não precisa mais ter o PCR. E ele precisa ser emitido no formato internacional mesmo sendo só requisitado no território brasileiro, né? Isso. O meu, eu fiz num laboratório em Blumenau. Ele saiu em português e eu pedi para que fosse impresso em alemão também. Mas eles aceitam aqui em inglês também, além do alemão. E espanhol também, se eu não me engano. E o valor, quanto você pagou? Eu sei que muda de lugar para lugar, mas quanto que você pagou? Então, eu fiz o PCR numa segunda-feira, 15 para as 5 da tarde. Às 7h10 da noite, já estava pronto. E eu paguei R$330. R$330. É uma graninha. Nossa, salgado, né? E aí, no caso, quando for voltar pro Brasil, vai ter que fazer aqui na Alemanha e pagar mais outro valor. Isso, só que daí aqui eu não faço nem ideia de quanto que vai ser. Meu Deus, nem vamos falar isso. Se alguma da audiência souber, manda pra nós aí. A informação ali no site, né, brasil.diplo.de, tá escrito lá: tenho que fazer o teste PCR para entrar na Alemanha se eu estiver totalmente imunizado com uma vacina reconhecida na Alemanha há pelo menos 14 dias. Tá escrito lá. Neste caso, o teste PCR não é necessário.
deverá ser feito o cadastro digital através do link tal. E o comprovante da vacinação deverá ser apresentado. Então, no caso, essa é a regra do Brasil mesmo, né? Se você tá vindo de outro lugar, não vacinado não precisaria, né? Mas, como a nossa audiência tá no Brasil, né? Vocês vão ter que fazer, né? Até que a regra mude. Alô, hoje eu quero te dar uma dica rápida sobre as partes do rosto em alemão. Vou te ensinar vocabulário para você falar do rosto. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país. No Clube de Alemão, você aprende do básico ao avançado, as aulas são sequenciais, ao vivo e gravadas. O importante é que você possa assistir quando for melhor para você. E vamos lá, vamos aprender as partes do rosto. A boca eu digo Mund. Repete comigo, Mund. E o artigo é der Mund, a boca. O nariz eu digo Nase, Nase. Repete comigo, Nase, nariz. E é com o artigo die Nase, o nariz. O olho eu digo Auge, Auge. Repete comigo, Auge. E o seu artigo é das Auge, o olho. E a palavra orelha se diz Ohr, Ohr. Repete comigo, Ohr. E o artigo é das Ohr, a orelha. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. E além disso, teve um formulário lá também, né? Formulário para dar entrada aqui na Alemanha, né? Isso, é o formulário saúde, né? Eu não sei falar em alemão, né? Aquela palavra bonitinha, então vocês podem falar. Mas esse formulário é um formulário saúde que você tem que incluir ali que você tomou a vacina, né? O formulário e algumas perguntas que eles vão te fazer ali para saber como é que tá a tua saúde, né? Exatamente. Você faz via site, que é einreisenanmeldung.de, que Einreisenanmeldung seria o registro de entrada, né? E aí lá você tem que incluir, né, o teu teste, no caso o certificado da vacinação, o teste do PCR, se tu quiser colocar, o cópia do passaporte, as informações todas consegue anexar lá. E ele faz algumas perguntas lá, quais países você visitou e tal, talvez dependendo do país que você visitou nos últimos 10 dias ele mude as coisas que ele pede, não sei. E é isso, né? Acho que não tem muito segredo não, né? Tem um detalhe que você só consegue fazer o cadastro nesse site 72 horas antes do seu voo, né? Você não consegue fazer daqui uma semana, né? E lá tem as perguntas, né? Tá com tosse? Tá com não sei o que lá? Aquelas coisas de sempre lá, né? Nossa, e o site é em alemão? A pessoa vai ter que preencher em não, alemão? Não, o site tem em inglês também. Ah, tem em inglês. Tem opção em inglês também. Tem inglês também. Tem inglês, espanhol, francês, italiano, polonês, eu ia falar, turco, né? Porque só em alemão. Tem umas outros idiomas aí que até não entendo. Em português não tem, tá, galera? Não tem português. E uma outra coisa que precisa para entrar na Alemanha, que sempre precisou também, é o seguro viagem. Como que foi, Fábio? Você fez o seguro? Isso. Quando eu comprei a passagem, a bandeira do meu cartão dava essa opção de pegar o seguro viagem e a carta Schengen. Isso mesmo. Então, eu já peguei, já fui lá e já fiz, né? E daí, tanto o seguro quanto essa carta, eu trouxe juntos, porque na imigração me pediram também. Mas aí, no caso, é o seguro normal, né? Que lá acho que é 30 mil euros e... Isso, o seguro assim, padrão, isso. Mas muita gente não faz, é obrigatório ter, né? Eu peguei da bandeira do cartão, mas tem muita gente que faz fora cartão, né? Fora a bandeira. Pode ser que agora, durante a pandemia, eles estão cobrando mais isso, porque se a pessoa ficar doente, né, você tem que cobrar a fatura, né? Porque eu, nas minhas viagens, eu nunca mostrei isso pra ninguém, na verdade, quando eu precisei contratar seguro viagem. Então, eu já vim 2 vezes pra cá, essa foi a terceira, e nas 2 primeiras vezes que eu vim, também não me pediram nada disso. E dessa vez me pediram. Então, acho que deve Pediram ter... tudo dessa vez, né? É bem isso. Então deve ter a ver com o corona aí mesmo, né? Porque se a pessoa ficar doente e tal, contrair a doença, pelo menos tem um seguro pra bancar os teus custos, né? Eu acho que faz um pouco de sentido, né? O que é essa carta Schengen? Eu não consegui entender direito o que é. É um documento informativo que costuma ser fornecido gratuitamente pelo cartão de crédito. E tem como finalidade detalhar os benefícios e requisitos atendidos pela assistência médica oferecida pelo seu cartão de viagem, né? Então, no caso, por exemplo, a cobertura de 30 mil euros e tal. E também, se eu não me engano, tem a lista dos países lá que você pode visitar, né? Que o Brasil assinou o tratado lá. Que são os países, muitos países da União Europeia que o brasileiro não precisa visto, né?
por exemplo, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Estônia, Finlândia, Grécia, Hungria, Alemanha, enfim, todos esses países que estão dentro do tratado. O brasileiro não precisa de visto. E com o seguro viagem, ele será coberto, no caso, nesses países também, né? Ah, entendi. O nome Schengen, né? Porque é uma região de Luxemburgo onde foi assinado esse tratado. Então, por isso que se chama Schengen. É uma localidade em Luxemburgo. Título de curiosidade. Legal. Tá, daí chegando na Alemanha, você, no caso, não precisou fazer quarentena porque você já estava imunizada, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu tava num voo com algumas pessoas que tinham crianças e, pelo que me falaram, eu tenho que fazer. Mas eu, como já estava imunizada, não precisei. Tá, então só entra sem estar imunizado somente crianças. Que daí, quando chega aqui, os pais têm que fazer a quarentena. É isso? Na verdade, as crianças têm que fazer quarentena, né? No caso, porque elas não estão imunizadas, né? Sim. E aí, pelo que eu conversei com algumas pessoas que vieram em pouco tempo, crianças teriam que ficar 10 dias de quarentena, mas a partir do 5º dia, se fizer o teste e não der negativo, já consegue liberar da quarentena, né? Então tem que deixar a criançada trancada em casa uns dias, né? Até... Oh, que dó. Nossa. até tá liberado, no caso, né? E é bom que daí o adulto não precisa, né? E adultos, então, imunizados não precisam fazer quarentena. Não precisa. Isso há pouco tempo atrás não era assim, né? Há pouco tempo atrás tinha que fazer também, né? Agora não precisa mais. Então, de novo aí o pessoal que tá escutando, isso vai mudar, né? Isso vai mudar em breve aí, essas regras aí provavelmente. Mas, por hora, é isso, né? Então, resumindo aí o que a gente falou, no caso, você tinha o certificado de vacina internacional, fez o teste de PCR, preencheu lá o formulário para entrar na Alemanha, no caso, contratou o seguro viagem e, no caso, eu escrevi a carta convite também para você, no caso, falando que ia ficar aqui em casa, né? Isso Mas mesmo. o que é uma carta convite? Carta convite, inclusive tem um post no nosso site. A carta convite é basicamente o seguinte, ou você faz uma carta convite formal, onde que você vai lá na prefeitura, na Rathaus lá, ou no Ausländerbehörde, e eles detalham lá os dados do morador, no caso, quem é o residente na Alemanha, e as informações das pessoas que vão visitar você. Aí informa quantos dias vão ficar, quem que são, passaporte, contato e tudo mais. Ou você pode fazer uma carta convite mesmo você escrever e deixar os teus dados, né? Dizendo, basicamente informando para a imigração que a pessoa que está vindo não vai ficar num hotel, vai ficar na casa de alguém, né? Então, mais ou menos isso, né? No caso, agora durante o corona, talvez está um pouco diferente isso também, né? Mas geralmente é assim que funciona, né? Você basicamente informar a polícia que as pessoas não têm reserva de hotel, mas sim vão ficar na casa de um parente, amigo, quem estiver convidando, né? Eles pediram também o certificado de vacina internacional, só que a vacina do Covid internacional, por enquanto, não tem o certificado. Mas o SUS tem um aplicativo, Connect SUS. Lá você consegue tirar o certificado em português, inglês ou espanhol. E trouxe aqui para a Alemanha e aceitou. Eu fiz em inglês, né? E aceitou. Você consegue tirar esse certificado em outra língua se você tiver as 2 doses, tudo certinho. Ou a dose única, que nem foi no meu caso. Mas aí como é que funciona esse aplicativo? Você informa teu CPF, teus dados, ele tem lá um cadastro? Como é que funciona? Isso, bem isso mesmo. Se você já tiver o aplicativo ali, se você já tiver os dados, você coloca o teu CPF, faz a senha e automaticamente já vai puxar o dia que você tomou a vacina, qual foi, todos os teus dados certinho. E senão você vai lá e faz o cadastro, mas é bem rapidinho e é muito prático. Connect SUS. Connect SUS, ok. Aqui na Alemanha, quando eu tomei a vacina, eles entregaram uma folha impressa e aí tinha um QR Code. E daí eu instalei o aplicativo e eu li o QR Code desse papel. E no caso eu tenho CovPass, o nome do aplicativo. E aí também eu tenho um certificado digital de vacinação. E esse que eu apresento quando eu preciso entrar nos lugares aqui que perguntam, né, sobre isso. Legal, aí o Brasil pelo menos tem um centralizado, né? Porque eu achei que na Alemanha tem mais de um. A audiência podia falar pra mim aí, mas eu acho que tem mais de um aplicativo diferente, não só esse CovPass. Deve ter outros aí também. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Tá, Fábio, conta pra nós aí como é que foi aí a vinda pra Alemanha. A tua experiência, como é Sim, que foi? chegou lá no aeroporto, lá que você saiu, já foi tudo certo, o cara não queria deixar tu embarcar, você é criminoso brasileiro, não pode ir pra Alemanha. Então, foi tudo muito rápido, né? Quando eu consegui comprar passagem, foi na quinta-feira à noite, pra na terça já estar embarcando. Então, eu vim num voo, né, da Latam, voo direto de Guarulhos até Frankfurt. O voo estava lotado. Lotadaço. Muito, tava Era uma lotado. pessoa sentada ao lado da outra, não tinha? Isso. Não tinha distanciamento de 1,5 metro. Não, isso não existia. O voo estava lotado, foi um voo bem ruim. Não só por mim, mas muita gente reclamando. Os banheiros estavam sujos, os comissários estavam de mau humor. Foi bem difícil, assim. Não é só eu que falei, né? Várias pessoas falaram, inclusive falaram que ia até pegar e mandar um e-mail para a companhia aérea para poder falar Fazer uma reclamação. Isso, para melhorar nas próximas vezes, né? Mas tudo bem, né? Se fosse só o problema do voo, tava tudo certo, né? Desembarquei. Mas lá na saída foi tranquilo, então? Foi tranquila. Saí dali, já tinha alguém da Polícia Federal, daí eu apresentei meu passaporte e beleza. Daí não fui questionaram nada? Não, ali não questionaram. Okay. Daí me deixaram passar, daí fui pra fila da imigração. Chegando aqui na Alemanha. Isso, tinha muita gente, tinha bastante fila. E todo mundo tava passando até que rapidinho, né? Daí quando chegou a minha vez, daí não teve essa rapidez toda, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Porque eu tinha tudo que ele pediu, né? Então, ele me pediu todos os documentos que vocês podem imaginar. Começou primeiro com o certificado da vacina, depois me pediu o PCR, depois me pediu a carta convite, depois me pediu o seguro viagem, perguntou quantos euros eu tinha trazido. Caramba. Só não me pediu pra mostrar. Perguntou se eu tinha cartão de crédito, daí eu tive que mostrar o meu cartão de crédito pra ele. E deixa eu ver o que mais que ele me perguntou. E uma outra coisa que ele me perguntou, que dia que eu voltava e ele queria ver o comprovante da data de retorno do Brasil. Até isso que eu tive que mostrar pra ele. Nossa! Então assim, tava uma fila grande e eu fiquei lá. E ele ficou questionando e eu não tava entendendo nada, né? Porque eu não entendo nada que fala em alemão. Mas eu entreguei tudo que eu podia, todos os papéis. E por fim ele me deixou passar. Mas foi um pouquinho tenso. Porque as outras vezes… imagina, né? As outras vezes ninguém perguntou nada. Nunca, nem olharam pra carta convite, nem nada. E dessa vez me pediram todos os documentos e mais um pouquinho. Mais importante que deu certo. Isso então segue de exemplo pra sempre ter todos os documentos. Porque, que nem vocês já tinham vindo 2 vezes, nunca pediram nada. E agora… provavelmente a gente imaginou que jamais iriam pedir. E dessa vez foi diferente. Isso, diferente também, talvez porque eu estava sozinha. As outras 2 vezes eu estava com a minha família. Então… também tem isso, né? Então capaz dele pensar que eu queria ficar aqui, passar um longo período aqui. Mas conferiu. Ele parou. Conferiu. Então. Ou passou o olho assim, dá mais aí. Ele olhou, passou o dedinho lá, olhou, não, tá aqui. Isso mesmo, ele pegou os documentos e ficou. Agora, se ele entendeu que alguns documentos estavam em português, como o seguro viagem, deixa eu ver, a passagem, isso estava em português. Agora, se ele entendeu, eu acho que não. Agora, essas seguradoras brasileiras são uma zoeira, né? Ela emite um certificado de viagem internacional pra você em português, cara. Não, pelo amor de Deus, né? O padrão devia ser pelo menos inglês, né, cara? Os caras são… Mas o importante é que deu certo, né? Com certeza. E no voo, voltando ao voo ali, como é que tava o rango? A comida tava boa? Então, a comida não estava boa. Voltando a falar, que não foi só eu que reclamei, né? Porque eu sentei no lado de outras 2 pessoas que eu não conhecia. Também fiz uma amizade, fiquei conversando com pessoas que estavam atrás. E praticamente todos que estavam perto de mim, todo mundo reclamou bastante. E fora que, assim, uma menina que estava do meu lado chamou os comissários, sem brincadeira, 1h30 pra pessoa aparecer. E ela queria, ela queria água, né? Mas daí a outra pessoa que tava no lado falou pra ela que ela podia se levantar e ir lá pra trás e buscar água. Mas daí eu falei pra ela assim, vamos deixar aqui pra ver quanto tempo vai demorar pra comissária aparecer. Mais ou menos em torno de 1h30 dela apareceu, com uma jarra de água. Eu acho que ela adivinhou, né, que a gente queria água. Caramba. Nossa, que diferente. Será que também reduziram o efetivo, né? Porque, bom, essas empresas aí devem ter tomado um baque financeiro aí também, né? Não sei como é que estão sobrevivendo aí também, né? Que sabe qual é.
Então, pandemia, né? Esse voo Mas tava enfim, lotado. nada justifica o mau humor, né? É, bem isso mesmo. Nada justifica o mau humor. Esse voo tava lotado, mas pode ser que os outros, pelo que me falaram, estavam vindo mais vazios, né? Entendi. E na hora da imigração, estava a fila, eles estavam respeitando a distância de 1,5 metro daí? Não Em tinha nenhum momento. distância. É muito louco, né? Porque lá no aeroporto tinha as cadeirinhas tudo fechadas, isoladas. Daí lá na cadeira você tem que ficar fazendo 1,5 metro. Mas dentro do voo, não, né? Respirando o Isso. mesmo ar ali. Isso. E fechado, né? Pois é. Mas daí, segundo eles, tem alguma coisa lá que mata, tem, sei lá. tem. Mata você, no caso, né? É uma zoeira mesmo. Então, a dica, eu acho que é aí pra galera que tá vindo e tal, é tentar deixar você vai fazer conexão, alguma coisa, ou chegar mais cedo no aeroporto, sei lá, porque como tem essa conferência a mais, que eu acho que tá sendo feita do que era antigamente, pode ser que você se atrase ali, né? Então, talvez é bom ficar esperto aí, não chegar em cima da hora que pode dar problema, né? Isso mesmo, até eu tava nesse voo, né? Tinha um casal, uma família que veio de Porto Alegre, disse que ficou 2 horas, em torno de 2 horas, na fila pra fazer check-in, pra poder vir pra Guarulhos. Acharam um absurdo, o maior da confusão. Então, assim, a dica é, com certeza, antecipar, porque vai precisar. Porque eles vão pedir um monte de documentos e muita gente tá em dúvida, como tá mudando bastante, né? Uma coisa que eu esqueci. Eu peguei o voo em Navegantes, Santa Catarina, pra ir pra Guarulhos. E quando eu cheguei lá em Navegantes, eu cheguei bem cedo, não tinha ninguém pra fazer o check-in. Quando eu apresentei o meu passaporte, estava dizendo que estava indo pra Alemanha, o menino falou pra mim que eu não podia entrar na Alemanha. Primeira coisa que ele falou, não, você não pode entrar na Alemanha. Ele nem olhou direito meus documentos. Daí eu falei pra ele assim, não, mas eu posso, eu tenho 2 possibilidades. Porque eu sou totalmente vacinada e porque eu tenho uma autorização da Polícia Federal da Alemanha, né? Mas mesmo assim, ele teve que chamar ajuda, porque como a gente tá falando aqui, né, muita coisa tá mudando. E pegando o gancho aí do porquê que tinha autorização da polícia, é porque, no caso, quem acompanha o Alemanha Cast sabe, né, que a gente tava passando com um problema de saúde aí com a Fernanda, e a gente precisava trazer alguém pra ajudar a gente, né? E no caso, quando a gente começou a ver pra trazer, tava fechada a fronteira, não poderia vir brasileiros, né? Não podia vir brasileiros pra Alemanha. E aí foi que eu comecei a correr atrás aí dos caminhos, que eu entrei em contato com a Polícia Federal Alemã, expliquei o caso e tudo, e eles liberaram a vinda. E no caso, eu também entrei em contato com a embaixada alemã no Brasil, explicando o caso, para eles também tentar me ajudar. Eles disseram que não podia, né? Eu até vou dar minha alfinetada aqui. Falei pros caras, falei, na minha interpretação desse item lá do site de vocês, lá nas informações oficiais, caberia a minha cunhada vir pra cá. E eles disseram que não. E esse mesmo item foi o que foi usado pela Polícia Federal Alemã para autorizar, né? Então, no caso, ficou uma situação meio chata, na minha opinião, porque faltou um pouco de boa vontade, pelo que eu vi, em tentar ajudar, né? Mas no final foi que acabou liberando para turismo, então acabou vindo pelo turismo. Mas tinha carta na manga se precisasse, né? Isso, bem isso mesmo. E até nisso que o Tomás falou, a gente tinha uma carta do hospital falando sobre a minha situação, que eu tinha acabado de ganhar neném, que eu já tava há mais de 30 dias internada no total, e mesmo assim eles falaram que não dava, sabe? Sendo que o hospital fez uma carta detalhada explicando o que aconteceu, falando que eu precisava de ajuda. E lá simplesmente falaram que não. Já diferente da polícia aqui de Frankfurt, de Munique, falaram que a gente poderia entrar através desse item lá na lei. A gente poderia entrar na Alemanha, sim, algum parente pra ajudar. Então aí fica a reclamação nossa aí pela falta de sincronia aí e talvez falta de boa vontade pra também ajudar, né? Afinal de contas, a gente tá morando aqui na Alemanha, né? Então... E o consulado, o que a gente entende espera. que é pra ajudar os estrangeiros que estão morando, Dá né? apoio, né? Eu sei que deve ter recebido 1 milhão de requisições de pessoas que talvez não precisassem de verdade, mas, né, então tira do site lá, então as informações não deixa ninguém vir, né? Enfim. Fica a dica. Fica a dica aí. E também tem gente que faz os caminhos alternativos aí, né? Que eu sei, né? Que eu acho que não cabe muito aqui na Alemanha Cash, mas tem pessoas que viajam para outros países, cumprem a quarentena em outro país e acaba vindo para cá depois, né? Por exemplo, vai para França, vai para Suíça, fica lá 10 dias de quarentena. Talvez até tem países que aceitam a Coronavac, que não é o caso da Alemanha, mas a pessoa consegue cumprir a quarentena em outro país e depois vir para cá, né? Essa é uma possibilidade também, né? Só que aí, no caso, vai ter que ficar 10 dias pagando estadia em outro lugar sem poder sair do hotel, por exemplo. Então não faz sentido, né?
E eu acho que é isso, né? Resumão geral aí, Fábio. Tem alguma coisa que você quer? Não, a única dica que eu posso falar para vocês, que já foi dito, é peguem e tragam todos os documentos mais detalhados possíveis. O que tiver lá que eu conseguir fazer, imprimir em inglês ou alemão, né? Até próprio alemão, tragam. Porque pode ser que você vai passar e ninguém vai te pedir nada. Mas pode ser que seja o meu caso, como foi, que vão te pedir tudo. Então, é melhor você trazer tudo, porque vai que acontece alguma coisa e não deixa você entrar, né? E alemão gosta de papel, né? Então é bom ter bastante papel. Quanto mais papel, melhor, Sim. né, Fernando? Eu já vim com a minha pastinha cheia de papéis. Mas isso, quando a gente veio pra morar na Alemanha, eu também imprimi tudo que se imagina. Todos os papéis eu imprimi. E a gente veio com escala pela Suíça, né, por Zurich. O cara olhou assim, nem falou nada. Ele falou, bem-vindo, carimbou e tchau. Tipo, eu falei, cara, não vai pedir nada, cara. Porque aí depois pra Alemanha foi voo interno, né? Daí não teve nada, passar né? pela imigração novamente, Eu passei né? da imigração lá na Suíça e eu tava vindo pra Alemanha e o cara nem falou nada. Ah, bem-vindo e tchau. Que bom, que bom. Bons tempos. Então é isso, né? Queria agradecer aí, eu espero ter ajudado um pouco o pessoal que tá meio em dúvida aí em relação a como vir pra Alemanha. Espero que essas informações que a gente tá falando aí continuem válidas por um bom tempo pra ajudar vocês aí. Mas é isso, né? Valeu, pessoal. Tchus! Tchus! Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.